É isso aí, gente. Paz seja convosco, que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Nos concedendo sua graça para nosso entendimento. Já estou atrasado nesse estudo aqui, já era para ter trazido esse estudo para nós, né? Já tem alguns dias que eu não coloco vídeo devido à mudança, né? Eu estou me mudando de Piracicaba para Santa Bárbara do Oeste, né? Não me mudando totalmente, mas estou por aqui. A minha maior intenção é mudar para algo que é meu, né? Mas Deus proverá todas as coisas no seu tempo determinado. Valeu, meus queridos. Vamos aqui então estudar junto. A gente vai estar estudando e o assunto aqui é: vamos estudar juntos sobre a genealogia de Jesus. Vamos tentar desvendar o porquê Mateus diz uma coisa e Lucas parece dizer outra, né? Então, muitas pessoas, muito estudiosos da Bíblia, ficam aí encabulado com isso. Por que será que Mateus fala uma coisa e Lucas fala outra? Parece que a genealogia não bate, um contradiz o outro. Então, vamos tentar aqui desvendar um pouquinho. Vamos aqui primeiro para a visão de Mateus, que é que nós estamos estudando, né? Começando pelo livro de Mateus. Então, Mateus, ele começa porque a linhagem de Jesus vem de Davi, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé. Jessé, para quem não sabe, é pai de Davi. Então Jesus é filho de Davi. Lembra que o cego de Jericó diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então, na verdade, Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Deus. Então, Jesus está dentro da linhagem de Davi. Então, na visão de Mateus, Davi com Betseba tem 4 filhos, e um deles é Salomão. Na visão de Mateus, Salomão tem um filho por nome de Roboão, e Roboão casa com a prima, e tem um filho por nome de Abias. É através desse Abias, ou através de Davi, de Salomão, de Roboão e Abias, é que vem José, pai de Jesus. Certo? Então vamos lá. Então Mateus começa em Salomão com o neto Abias, com o neto de Salomão, bisneto de Davi, chamado Abias, filho de Roboão e Maca. Mas entanto Lucas quanto Mateus começa em Davi, com Betseba, e vai até José, pai de Jesus, e Eli, pai de Maria. Então vamos lá. Tanto Lucas quanto Mateus começa com Davi. De Davi, Davi com Betseba, porque Davi tem muitos filhos. Mas o que vem na linhagem, chegando até o pai de Maria, Eli, e chegando até José, pai de Jesus, vem de Betseba com Davi. Davi tem 4 filhos, e um deles é Salomão. De Salomão nasce José, pai de Jesus. E Salomão tem um outro filho, não, Davi tem um outro filho chamado de Natã. Nós vamos estar vendo aqui. E quando Lucas vai fazer a genealogia dele, ele não vem por Salomão, ele vai por Natã. E chega até Eli, que é pai de Maria. Tá bom? Vamos lá.
Ambos parecem falar de genealogia de Jesus passando por José. Ambos parecem falar de genealogia de Jesus passando por José. Mas será que Lucas está focando no José, pai de Jesus, ou no Eli, pai de Maria? No caso, ele fala José, mas nós vamos explicar por que Lucas fala que Eli é pai de José, tá bom? Vamos nessa aqui. Levando em consideração, aqui eu peguei da internet, levando em consideração todos esses conceitos, a maioria dos estudiosos bíblicos acredita que Lucas esteja registrando a genealogia de Maria e Mateus a de José. Mateus está seguindo a linhagem de José, ou seja, do pai legal de Jesus. E vem através de Salomão, filho de Davi, enquanto que Lucas está seguindo a linhagem de Maria, parente sanguíneo de Jesus, através de Natã, também filho de Davi, irmão de Salomão. Não existia na época uma palavra grega, ou não sei se ainda existe essa palavra genro, né? Então José teria sido considerado um filho de Eli, um filho do sogro, por ter se casado com Maria, filha de Eli. Por ambas as linhagens, Jesus é um descendente de Davi, isso não tem discussão, certo? Portanto, qualificado para ser o Messias. Registrar a genealogia através do lado materno era incomum, assim como o nascimento virgem também era incomum. Não tinha como nascer uma criança virgem, de uma mulher virgem. É o caso de Maria. Maria era virgem quando teve Jesus. Ou seja, virgem por quê? Muitas pessoas não vão entender isso. Virgem porque ela não tinha relação, não teve relação nenhuma com homem algum. Tá? Então, falar que uma mulher engravidou, teve um filho, sem ter nenhum relacionamento com o homem, hoje já se torna um pouquinho mais fácil. Tem aí sistema artificial, alguma coisa do tipo. Na época, se tornava difícil para os judeus uma conversa dessa. Não tem cabimento uma conversa de uma moça virgem ter um neném, né? Assim quanto considerar a linhagem vindo de mãe. Então, Lucas considerou a linhagem vindo da mãe. Porém, ele usou José. Só que José estava sendo um filho adotivo do próprio sogro. Né? Vamos lá. Jesus era filho de Abraão, era filho de Davi, automaticamente de Eli, o sogro, mas na verdade a genealogia de Jesus vinha de Maria e de Deus. No caso de José era apenas consideração. E isso contava muito na época, tá? Mateus, ao escrever para os judeus, tinha de mostrar a linhagem de José. Mateus, ao escrever para os conterrâneos, ao escrever para os judeus, ele não podia inventar, ele não podia contar uma linhagem vindo de Maria, porque os judeus não iriam aceitar a linhagem vindo de Maria. Então, Mateus escreveu a linhagem de José. Embora José também fizesse parte da linhagem de Davi, não teria problema nenhum. Mas como José era um pai adotivo,
Mateus sabia muito bem que tinha que falar que José era pai de Jesus. Tinha que falar. Mas o próprio Mateus sabia que não, né? E Lucas não deixou barato. Lucas não deixou barato. Lucas, ele resolveu colocar os pingos nos is. Não, veio de Maria, José é apenas um detalhe, né? Então Mateus escreve para os judeus, tinha de mostrar a linhagem de José, pai de Jesus. No caso de Lucas, ele buscou cuidadosamente saber, quando você vê no prefácio do livro de Lucas, ele fala que buscou cuidadosamente saber todos os detalhes para poder escrever para o povo de Deus, para o povo da fé, escrever exatamente como era. Jesus não era, para Lucas, Jesus não era filho de José, era filho de Deus. Foi assim que ele tratou o assunto. Então Mateus escreve para os judeus, tinha mostrado ali, mostra ali a linhagem de José, e no caso de Lucas, ele buscou cuidadosamente saber tudo sobre o ocorrido no ministério de Jesus, e levar a parte misteriosa de Cristo, isto é, tendo Jesus como pai, o próprio Deus. E José, um filho adotivo do sogro Eli, um pai que criou Jesus, um pai adotivo. Pai é o que cria, né? A gente sabe o quanto José sofreu, né, também. Com certeza ninguém pode desabonar José, assim quanto desabonar Maria. Então vamos aqui na visão de Mateus. Davi casa com Betseba. Aqui, ó, tá o Davi aqui em cima, Betseba embaixo. Davi casa com Betseba e tem 4 filhos com Betseba. 4 filhos com Betseba. Se bem que Davi teve muitos outros. Então ele teve um filho chamado Simei, Sobate, Natã e Salomão. Bom, a gente vai aqui ver aqui o que aconteceu. Salomão, o filho dele, um dos filhos de Betseba com Davi, Salomão, ele tem um filho chamado Roboão. Salomão, ele casa com Naamã, e tem um filho chamado Roboão. E Roboão casa com a prima, com a princesa chamada Maaca. E ele tem um filho chamado Abias. É por onde começa tudo, até chegar em José. Então, no caso Abias, tem um filho chamado Asa tem um filho chamado Josafá tem um filho chamado Jorão, que vai dando sequência. Jorão tem um filho chamado Acasias tem um filho chamado Joás. Estamos falando dos herdeiros do trono, tá? Estamos falando da linhagem. Joás tem um filho chamado Amazias tem um filho, gera Uzias ou Azarias, entenda como quiser. Azarias gera Jotão gera Acás. Lembrando, estamos falando dos donos do trono, da sequência. Acás, ele gera Ezedequias gera Manassés. Segundo o pessoal, Manassés foi um cara perverso. Manassés gera Amon gera Josias gera Joaquim ou Aliaquim ou Joaquim gera Joaquim ou Jaconias. Jaconias, que é o mesmo Joaquim, gera Salatiel ou Sealtiel. E Salatiel gera Zorobabel.
Zorobabel, ele gera Biú. E Abiúde gera Eliaquim. E Eliaquim gera Azol. Azol gera Sadoc ou Zadok. Estamos falando dos reis que herdou o trono de Davi, a sequência. E, então, a Zadok gera Aqui, Aqui gera Aliúde, e Aliúde gera Eleazar, Eleazar gera Matã, Matã gera Jacó, e Jacó é pai de José. Gera José, e de José tem o filho Jesus. Então, essa é a visão de Mateus. Ele começa com Davi, Salomão. Já Lucas começa com o filho de Davi chamado Natã. Ambos são filhos de Davi e Betseba. Então vamos aqui, sem mais demora, para a visão de Lucas. Vamos ver na visão de Lucas. Então Mateus já foca em José, pai de Jesus. Mateus, como eu expliquei acima, Mateus tem a obrigação, se acha na obrigação, de apresentar José como pai legítimo de Jesus para os judeus da época. É claro que ele não podia nem falar que Jesus nasceu de uma moça virgem. Também não podia falar que José era um pai adotivo. Isso era inaceitável. Então, na visão de Mateus, ele começa, sim, com Davi, Betseba, igualzinho Lucas. Ambos definem o início da genealogia, começando com Davi e Betseba, conforme eu disse. Como foi dito acima, Davi e Betseba tiveram 4 filhos, Semei, Sebate, Natã e Salomão. Então, na visão de Lucas, José, pai de Jesus, vem de Natã, que não é verdade. José, pai de Jesus, vem de Salomão, não de Natã. Já na visão de Mateus, ele inicia com Salomão. Então, vamos lá. Davi gera com Betseba 4 filhos, Semei, Sebate, Natã e Salomão. Natã, na visão de Lucas, Natã, que agora nós estamos falando da genealogia de Maria, Natã gera Matatá, Matatá gera Mená, Mená gera Melea, Melea gera Eliaquim, que é outro, não é o mesmo. Eliaquim gera Jonã, Jonã gera José, que não tem nada a ver com José, pai de Jesus. José gera Judá, Judá gera Simeão, que não tem nada a ver com os filhos de Jacó, tá? Simeão gera Levi, Levi gera Matate, Matate gera Jorim, Jorim gera Eliezer, Eliezer gera Josué, que não tem nada a ver com aquele Josué. Josué gera Er gera Armada, Armada gera Cozã, Cozã gera Adi, Adi gera Melque, Melque gera Neri, Neri gera Salatiel, Salatiel gera Zorobabel, Zorobabel gera Reza, Reza gera Joaná, Joaná gera Jodá, Jodá gera José, outro José. José gera Semei, Semei gera Matatias, Matatias gera Maate, Maate gera Nescai, Nescai gera Esli, Esli gera Naum, que não tem nada a ver com o profeta Naum. Naum gera Amós, que não tem nada a ver com o profeta Amós. Amós gera Matatias, Matatias gera José, outro José. José gera Jonai, Jonai gera Melque, Melque gera Levi, outro Levi.
Levi gera Matate. Matate gera Eli. Eli gera, ou considera, ou adota o pai de Jesus. Certo? Assim define Lucas. Então, Lucas define a genealogia de Maria, tendo José como filho adotivo do sogro. Assim terminamos a genealogia de Jesus, tendo Lucas focado no José, filho do sogro, Eli, e Mateus focado no José, marido de Maria. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe. Se não entendeu, volte e tenta entender. Que é muito importante para quem gosta de estudar, entender tudo isso daí, certo? No próximo estudo, nós vamos estudar por que Mateus fala tanto do reino dos céus. Mateus focou nessa palavra reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus, reino dos céus. Então, nós vamos estar estudando a respeito disso. Vamos chegar num denominador comum e ver porque Mateus fala tanto disso aí, os outros escritores não falam. Aí nós vamos estudar. Eu falo uma coisa para vocês. Que vocês estão de parabéns, vocês gostam de estudar, para ter paciência comigo assim, tá bom? Que Deus possa estar abençoando, deixa seu joinha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vê se a sua inscrição está ativa, aciona o sininho, marque todas, e vamos lembrar de uma coisa, eu vou estar colocando aqui a partir de agora o nome das pessoas que vão estar participando do sorteio, eu vou estar sorteando uma linda toalha de mesa, tá? Uma linda toalha de mesa, medindo 1,38 m por 1,38 m, e muito boa toalha, vai chegar na sua casa sem nenhum custo. Portanto, compartilha esse vídeo, e falta apenas 4 pessoas, ou 6 pessoas, acho, para inteirar 1.000. Assim que inteirar 1.000, eu vou estar sorteando isso aí, tá faltando bem pouquinho, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando, e até breve, se assim o Senhor permitir, nós estaremos juntos muito breve. Obrigado, meus irmãos. Fica na paz do Eterno.